Olá a todos, daqui Luís Diniz das Jogos do Mundo, sejam bem-vindos ao regresso das Aventuras Fantásticas, nova série do nosso canal dedicada à história dos livros-jogos escritos em língua portuguesa, e hoje vamos falar-vos do número 2 da coleção, o grande e fantástico A Floresta da Morte. É já de seguida. A Floresta da Morte, vamos então falar deste segundo livro da coleção, um livro que foi escrito por Sir Ian Livingstone, ele que recebeu em 2022 o título de Sir pela Rainha de Inglaterra. Vocês veem aqui a capa da edição inglesa, neste caso foi então o número 3 da coleção, como nós conseguimos ver aqui nesta capa. Temos aqui a versão portuguesa, editada pela Verne. Uma curiosidade, e vocês podem logo reparar ao verem as duas capas, é precisamente o facto da imagem ter sido invertida, no caso de uma edição para a outra. E temos então também a versão da edição brasileira, neste caso, que tem um título que, enfim, podemos talvez questionar um pouco, tem a ver com a Floresta da Destruição. Bem, quanto à história que está por trás desta Floresta da Morte, é importante salientar, voltamos a ver o mapa de Titã, particularmente de Dalancia, do continente de Dalancia, e se no primeiro livro nós tínhamos o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que se passava precisamente naquela área que vocês veem ali da montanha, na verdade neste segundo livro a história passa-se um pouco, não muito longe, na floresta, na Darkwood Forest, podíamos assim chamar-lhe apenas Floresta Negra, e de facto passa-se aqui, há três espaços importantes. Por um lado temos a floresta, a norte da floresta temos a aldeia de Stonebridge, e a sul da floresta temos a torre de Yastromo. E o objetivo dos jogadores, é curioso nessa história, é que eles terão de começar por sul, terão de entrar na torre primeiro de Yastromo, falar com ele, obter ajuda e depois penetrar na Floresta Negra e tentar encontrar o famoso martelo de Stonebridge, que foi perdido. De certa forma há um lado benfeitor do jogador, o herói, que vai de facto tentar encontrar algo e devolver a sua proveniência. Bem, quanto a curiosidades, há várias curiosidades neste livro que importa aqui realçar. Primeiro que tudo, como tínhamos referido, é o livro 2 da coleção portuguesa, mas o livro 3 na coleção inglesa. Na prática o que acontece é que o terceiro livro, A Cidadela do Caos, foi na nossa listagem em Portugal editado com o número 3, enquanto que a Inglaterra foi o número 2. Interessante também nesta história é que, ao contrário do número 1, em que foi um livro em parceria pelos dois autores, aqui foi Ian Livingstone que tratou do livro apenas, foi ele que escreveu toda esta parte. Um outro aspecto muito importante tem a ver com uma personagem que é esta Yastromo. Yastromo é o feiticeiro, digamos, do bem. Ele tem uma particularidade de ser feiticeiro algo carrancudo, algo mal disposto, mas que de facto é muito importante e vai ser muito importante em várias aventuras. É um elemento que também vai permitir dar coerência ao mundo da Dalancia e a todo este continente onde se passam grande parte das aventuras fantásticas também. Outro elemento importante neste jogo, de facto no início, é o facto de haver, e vocês veem aqui, um conjunto de itens que o jogador vai ter de adquirir. Atenção, não são oferecidos. Aqui o Yastromo não é ainda provavelmente um grande feiticeiro, não o vemos ainda neste momento como tal, vemos-o sobretudo como alguém que domina e tem um conjunto de elementos que poderão ajudar, alguns deles mágicos, vão ajudar o leitor precisamente a poder superar os seus desafios. Também importante neste livro, tal como no primeiro já existia, nós não falámos isso no primeiro vídeo, é que o jogador, para além de alguns objetos, tem com ele poções que normalmente vão lhe permitir fundamentalmente melhorar 3 pontuações, aquelas pontuações de base que parte da aventura: a perícia, a força e a sorte também. Outra curiosidade também a chamar a atenção, que há jogadores que acabaram por, face a outros livros que depois foram publicados, de ver este livro como um livro que pertence a uma trilogia, a chamada trilogia de Stonebridge, porque de certa forma esta localidade é posta é chamada também em outros dois livros, por um deles é A Feiticeira das Neves e o outro é O Templo do Terror, ambos do Ian Livingstone, e por isso são livros que alguns leitores consideram-nos, em termos de história narrativa, como se fosse uma trilogia também. Por fim, dizer que esta aventura da Floresta da Morte acabou por dar origem, nos anos 80, a um jogo, imaginem, um jogo de vídeo para o ZX Spectrum, a famosa consola de jogos também, por isso foi lançada em 1984 esta também versão para videojogo, por isso teve de facto sucesso na altura do seu lançamento. Este é um daqueles livros que se calhar não tem, do ponto de vista de feedback dos leitores,
um feedback tão positivo quanto o primeiro teve. Vou falar para mim tudo primeiro da capa. A capa é uma incrível capa do Ian McCaig, ele que foi um dos grandes ilustradores também da série, de outros livros, de alguns livros também fazia vídeo. Este livro foi ilustrado por Malcolm Barter e não teve, digamos, do ponto de vista da receptividade do público, uma receptividade tão positiva assim. Mais do que ilustrações, é a criação das personagens que o Ian Livingstone vai fazer. Nós temos aqui algumas personagens muito fantásticas que vão habitar esta Floresta da Morte e que o jogador vai, de certa forma, ter de defrontar. Temos, como exemplo, o lobisomem, temos, por exemplo, outra criatura, o centauro, também muitas delas de outra mitologia, algo clássica também. Temos este famoso homem-peixe, também outro elemento também muito curioso. Temos a mulher gato também, entre outras criaturas também muito curiosas e de facto cujas ilustrações, mesmo que possamos avaliá-las em comparação com outras não de uma forma tão brilhante, mas que de facto ajudam o leitor a entrar nesta aventura também. Pois é, e agora, como vencer a Floresta da Morte? Bem, este é um livro que, uma vez que veio na sequência do primeiro, o Feiticeiro da Montanha do Fogo, e foi muito escrito, muito próximo do primeiro, tanto o Ian como o Steve acabam por ter do ponto de vista de estrutura narrativa da história, acabam por manter uma mesma estrutura, ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Vai ser uma estrutura labiríntica da mesma forma e que por acaso tem semelhanças com o Feiticeiro na medida em que também a meio desta aventura existe um rio. Por isso há um rio que corre sobre a floresta e por isso aqui os jogadores sabem que quando chegam ao rio estão mais ou menos a meio da aventura também, sendo que existem vários caminhos. A entrada na floresta vai poder-se fazer segundo os pontos cardeais. O jogador normalmente vai para norte, para sul, para este ou para oeste e vai tentar construir o seu mapa nesse sentido. Para vencer a Floresta da Morte, naturalmente vai ser preciso, para além do mapa, ter onde encontrar o martelo. E como é que se encontra o martelo? Podemos dar-vos aqui duas dicas. Primeira, as duas metades encontram-se nas duas partes diferentes da floresta. Quer dizer, uma parte do martelo encontra-se a sul do rio e outra parte a norte do rio. Por isso, quando chegarem ao rio, têm de ter já na vossa posse a primeira parte do martelo, senão não conseguiram ir pelo caminho certo. Primeiro. Depois, podemos também dar-vos a seguinte pista. O local onde se encontram as duas metades do martelo, elas vão se encontrar em locais com pouca luminosidade, digamos assim. Apesar da floresta ser o que é, sendo floresta negra, ela é também muito fechada, de certa forma, apesar de ser ao ar livre, e por isso, tudo que forem encontrados espaços fechados que possam vir a existir no meio da floresta, convém se calhar explorarem. Também chamar a atenção que a segunda metade vai ser mais difícil de encontrar e para a poderem encontrar, vocês vão precisar de um objeto específico. E é esse objeto que deverão primeiro tentar encontrar. Por isso, é encontrar o martelo, mas para encontrar a segunda metade do martelo que está a norte do rio, vocês vão precisar de pó de levitação. É um objeto que existe na floresta, num determinado local, por isso tentem também, quando vão ainda na parte inicial da história, tentar encontrar pó de levitação. E nós, já sabem, temos 2 livros-jogos lançados pela Ludovita, e por um lado o Sacerdote das Trevas, lançado em 2021, e mais recentemente, agora já este ano, em 2024, A Casa dos Espíritos. Iremos também falar brevemente destes 2 livros-jogos em breve aqui no nosso canal, por isso vão estando aí por esse lado e não deixem de acompanhar as novas aventuras fantásticas. Até à próxima!